Boa noite! E aí, pessoal, estamos ao vivo mais uma vez nessa quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, como sempre. Muito obrigado por estarem aí. Valeu! Hoje eu vou começar com uma historinha, mais uma historinha, porque eu acho interessante começar com uma historinha. Vamos lá. Eu tenho 3 primos por parte de mãe, né? É só minha mãe e a irmã dela, Dona Luísa. E nós somos 3 primos. É o Márcio, o Maurício e o Renato. E a gente sempre foi muito próximo. É eu e meu irmão, eu e o Rodrigo, e o Márcio, o Renato e o Maurício. E a gente sempre foi muito próximo. E quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu ia bastante dormir na casa deles. Até porque eu trabalhava com eles no escritório de contabilidade, que era do pai deles, seu Valdemar, grande seu Valdemar. E eles tinham um cachorrinho que se chamava Scooby. Era o Scooby, ele era um Beagle. Super fofo, super lindo, maravilhoso. Eu acho que eu não tenho uma foto dele aqui para mostrar. Mas eu ia bastante lá na casa deles para dormir. A gente passava a noite lá e aí acordava de manhã, já estava todo mundo ali para poder começar os trabalhos do escritório de contabilidade. E o Scooby, ele dormia no quarto com a gente. Ele dormia dentro do quarto. Só que toda noite a gente tinha um trabalhão para poder conseguir colocar o Scooby para dentro do quarto. Porque ele não queria, a hora que ia dormir, ele só ficava do lado de fora, né? E ficava, vem Scooby, chama, aí joga brinquedo para dentro do quarto. Aí ele sentava assim, ó, no corredor do lado de fora do quarto, ficava só olhando para nossa cara. E aí a gente ficava rindo, porque eu, o Márcio e o Maurício, a gente ficava deitados na cama já, e o Renato era o que ficava tentando fazer o Scooby entrar no quarto, usando todas as artimanhas que ele conhecia. Aí Scooby, ele corria pra dentro do quarto, pra ver se o Scooby seguia, e a gente rindo, porque tudo isso que ele fazia, a gente percebia que o Scooby tava lá, sentadinho, esperando ele sair do quarto pra brincar com ele. Até que ele teve a grande ideia. Ele falou, vou fechar a porta do quarto como se a gente fosse dormir. Aí ele pegou e, pof! Aí ele fechou a porta do quarto. E era aquelas portas de casa, vou falar antiga, que ela tem aquela chave... é a chave de porta antiga, tem a fechadura que você consegue olhar, sabe? Acho que é mais fácil dizer assim. Que tem o buraquinho da fechadura que você consegue olhar por ele. E a porta do quarto, ela tinha esse buraquinho. E aí ele fechou a porta, o Renato, aí ele olhou pra gente e falou, agora ele vai vir. Aí ele foi olhar... Aí ele foi olhar no olho mágico, né? No olho mágico, na fechadura. E quando ele abaixou pra olhar, o Scooby já tava vindo e deu uma patada na porta. E aí a porta abriu e meteu a maçaneta na testa do Renato. Era aquelas maçanetas redondas, né? Que escorrega assim. E aí ficou uma marca aqui na testa do Renato. E o Scooby todo feliz pegou, entrou, foi pra cama, ficou lá com a gente. Até engasguei, desculpa, é que é bem engraçada essa história, é marcante na nossa história aí de cachorro. E o que eu quero dizer com isso? Por que comecei com essa historinha? Porque apesar de ser engraçado, o que aconteceu, embora a gente não soubesse que era isso que a gente estava fazendo, a gente estava punindo o Scooby a partir do momento que a gente fechava a porta. Por quê? Porque era uma coisa que ele não queria que acontecesse. Ele não queria que acontecesse essa separação de nós, né, que estávamos ali no quarto, e ele, apesar de ele não querer entrar no quarto, ele não queria que houvesse essa separação. Então assim que fechou a porta, na hora ele se viu numa condição de desespero, ansiedade, uma coisa que ele não queria, e aí ele vinha. Então toda vez que ia dormir, era só fingir, né, começar a fechar a porta, que o Scooby já entrava para dentro do quarto, porque ele, na cabeça dele, ele não queria ser punido por isso. E a gente não sabia, depois de um tempo, a gente entendeu que podia ser isso, mas durante muito tempo a gente ficou fazendo, achando, agora ele aprendeu, tal. E você fica naquela, ele não quer ficar sozinho lá fora. E é exatamente isso, só que na cabeça dele era como uma punição. Porque você fechava a porta, ele perdia o contato visual com a gente, ele não tinha acesso ao quarto. Então ele entendeu que toda hora que a porta ia ser fechada, o mais interessante para ele era ele entrar no quarto para não ser punido por essa porta fechada. Boa noite a todos. Comecei com essa historinha do Scooby aí, já tem o pessoal escrevendo aqui, o Scooby era lindo, quem conhecia o Scooby, né? O Macaquices do Leonardo aqui tá rindo, Dona Néia, Letícia, boa noite, Dona Elizabeth. E realmente, o Scooby era bem lindo, aprendi bastante coisa com ele, apesar de naquela época eu nem imaginar
em trabalhar ou entender mais a fundo como eram os comportamentos, como que os cães entendiam as coisas. Mas vendo hoje, eu percebo o quanto eles ensinaram. E sempre ensinam pra gente, os cães que passam pelas nossas vidas, eles vão ensinar alguma coisa. Agora que já tem uma galerinha aí, eu vou contar uma outra situação que tem mais a ver com o tema de hoje, que é como não dar bronca no seu cão. Embora essa historinha que eu contei, ela tem um pouquinho a ver com punição, né, também, que era uma coisa que a gente nem imaginava, super normal, vou fechar a porta aqui, só que na cabeça do Scooby ele já tava ficando desesperado de ficar do lado de fora. Se a gente soubesse disso, a gente não tinha feito dessa forma, tinham tentado outras alternativas. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte, você que tá ouvindo aí, imagina você. Você chega num restaurante, mesmo que você não é acostumado a ir, mas imagina essa. Eu sou um cara que não sou de descendência italiana, apesar de eu falar bastante com as mãos, né? Aí eu não tenho essa descendência, porém eu gosto muito de massas, né? De comidas de massas, macarrão, lasanha, macarronada, nhoque, todas essas variações tipo de massa que tem eu curto bastante. Talvez pela minha mãe, que faz a macarronada com um molho vermelho e tamo feliz aí, maravilhoso, gostinho de casa, me dá umas lembranças boas. E aí eu peguei e gosto muito de nhoque, especificamente do nhoque dentro desse universo de massas. Se tiver nhoque num buffet que eu for, não importa o tanto de coisa que tem ali para comer, eu preciso colocar pelo menos 3, 5 bolinhas ali do nhoquezinho para eu poder comer. É uma coisa que eu gosto bastante, quer me ver feliz, me dá um nhoque aí que eu fico bem feliz. Agora imagina que você entra num restaurante, né, vamos entender a minha história, e aí eu entro nesse restaurante de massas de casa italiana, que tem diversos pratos diferentes. E eu pego o cardápio desse restaurante, e o garçom, quando ele chega, boa noite, né, primeiro pela educação, e aí eu falo para ele o seguinte, eu falo, ó, eu não quero a macarronada, eu não quero essa lasanha, e eu não quero esse penne aqui, ó, esse penne com molho branco aqui, eu não quero não, tá bom? Beleza. Eu acho que ele vai parar, vai ficar olhando. Se ele decidir ir embora, ele vai pensar, poxa, eu posso trazer qualquer prato para esse rapaz, né? Esse rapaz elegante, que ele vai comer. E aí ele me volta com um capelete, que é uma outra massa, né? Assim que ele chega, eu olho e falo, não, cara, eu não quero capelete também. E aí já vai começar a gerar um mal-estar, né? Aí ele vai embora e fala, pô, então não é capelete, espaguete, tal, piriri, pororó, tudo que ele falou que ele não queria. E aí ele volta com uma outra massa, um fettuccine bonita, aquela massa grossa, né? Aquele compridão grosso, legal. E aí ele põe na mesa, eu já olho e falo, mas eu não quero um fettuccine, cara. Já entenderam aonde que eu vou chegando com essa história, né? Quando a gente tá com os nossos cães, né? Quando você vai trazer um cãozinho para casa, você precisa entender que você falar para ele o que você não quer, de forma alguma ele vai entender o que você quer que ele faça ou como você quer que ele tenha um comportamento. É a mesma coisa que aconteceria nesse restaurante, é fictícia essa história, tá? Eu nunca dei essa mancada com nenhum garçom, muito pelo contrário, eu peço exatamente o que eu quero. E aí acontece a mesma coisa com o seu cão. Se você toda hora falar para ele o que você não quer que ele faça, fala assim, ó, não quero que você faça xixi ali, não quero que você morda aqui, não quero que você lata, não quero que você corra, não quero que você puxa. Ele vai ficar pensando exatamente como o garçom. O que eu faço então? Tá, eu não vou puxar, não vou fazer, não sei o quê, mas o que eu tenho que fazer? Ou o que essa pessoa, esse cara que tá comigo, esse meu amigo, ele vai querer que eu faça? E aí ele vai tentar fazer uma outra coisa, uma coisa que ele conhece. E aí ele vai lá e faz uma outra coisa. E aí vem novamente a pessoa e fala, ó, não faz isso, cara. Não é isso que é pra você fazer. Ele vai olhar e falar, caramba, não é isso. E aí ele vai ficar tentando milhares de coisas, até quem sabe um dia ele acerte exatamente o que você queria que ele fizesse. E aí você fala, aê garoto, agora sim, aê, fez aquela festa. E aí ele entendeu o que você queria que ele fizesse. Eu acredito que essa forma não é a forma mais justa de você ensinar alguma coisa para o seu cão. A gente sempre precisa mostrar para ele o que a gente quer que ele faça. Independente da situação ou de milhares de coisas que aconteçam, a gente precisa mostrar para o cão o que a gente quer que ele faça e parar um pouco de falar para ele o que a gente não quer que ele faça. Senão ele vai ficar igual o garçom, ele vai ter milhares de opções e nunca vai saber o que ele precisa fazer para te agradar. Eba, foi bonitinho esse começo.
deixar aqui alguns recadinhos da live. Para quem, ó, o pessoal até já fez aqui a pergunta, eu já ia falar, utilizem aqui o botãozinho da interrogação, que é onde ficam as perguntas ali disponíveis, para eu poder não perder elas no meio do nosso chat aqui. Às vezes você faz um comentário e eu não falo nada, é porque passou aqui no chat e se eu for mexer vai dar caca. Por exemplo, até vi aqui, ó, olhei aqui agora, vi as macaquices de Leonardo. Ele colocou, parece o meu cão, o Zeca. Não sei o que o Zeca faz, mas será que o Zeca vai no restaurante e pede umas comidas aí? Deixa eu ver a pergunta que tem aqui. Ah, foi exatamente isso que o Léo colocou, olha aqui, ó. Parece o meu cão Zeca. Mas isso não é uma pergunta, né, Leonardo? Depois o senhor pega e faz uma pergunta aí a respeito pra gente entender, se quiser contar qual é exatamente o que parece com o seu cão Zeca aí pra gente conversar um pouco. É maravilhoso, beleza? Sejam todos bem-vindos então mais uma vez. Eu vou entrar em algumas condições aqui, ó, em algumas situaçõezinhas que eu acho legal. Eu fiz uma enquetezinha, né, ontem, pra gente poder conversar sobre isso agora aqui na live. Então eu vou pegar a primeira pergunta que a gente fez, que foi sobre o que você imagina fazer caso o seu cão morda os seus chinelos. Foi uma situação aleatória, hipotética, mas que acontece com bastante pessoas. E aí eu fiz aqui as perguntinhas. Ah, não vai dar pra ver, eu acho que é mais fácil eu ler pra vocês. Deve estar invertido ou não. E aí tem as opções. Opção 1, o que você vai fazer? Ignorar. Opção 2, o que você vai fazer? Dar uma bronca. Opção C, vou ensinar qual é o brinquedo de morder. E a última opção, vou colocar pimenta no chinelo. Ó, foi bem na hora que apagou a telinha, foi no limite. Então vamos primeiro falar sobre essas opções. Né? Existe uma opção certa sobre isso? Isso é você quem vai decidir. É você quem vai descobrir ou entender ou pensar qual é a melhor forma de você se relacionar com o seu cãozinho. Eu vou aqui te dizer o que eu acho que é o mais importante, o que eu acho que é mais correto e mais justo, mas é lógico que você pode discordar e fazer como você quiser. Então vamos lá. A primeira opção era ignorar. Eu coloquei como ignorar, mas já vou deixar ela para falar depois, porque tem uma micro pegadinha aí. Dar bronca. Você dar uma bronca no seu cão quando ele morde o seu chinelo. E aí vamos falar só do morder o chinelo, embora ele vá servir para qualquer outro tipo de situação que seu cão esteja fazendo aí. Então, dar uma bronca no seu cão porque ele está mordendo o seu chinelo, a gente vai cair na mesma situação do garçom, do cara do restaurante lá. Você vai estar dizendo para o seu cão que você não quer que ele faça aquilo. Você não está dando uma opção para ele ou mostrando para ele o que ele precisa fazer. É legal que a gente tenha sempre em mente, quando a gente vai pegar um cãozinho, até mesmo antes, para já estar preparado para isso, de como você vai ensinar o seu cãozinho, né, que opções você vai dar para ele que ele não apresente um tipo de comportamento que você não quer. Essa é a primeira coisa que você precisa pensar. A outra coisa que você precisa pensar é que se o seu cão está preferindo morder um chinelo, como foi o exemplo que a gente deu aqui, ou ele está preferindo morder um móvel, ou está preferindo morder você, ao invés de morder o brinquedinho ou as coisas específicas para ele morder, ele está com algum problema aí de relacionamento com você. A rotina dele deve estar pobre em alguma atividade, em alguma interação, para que ele possa escolher e preferir morder um chinelo, ou às vezes até tem cães que vão e morde o tapetinho higiênico, né? Ele faz aquela festa, rasga tudo. Para o cão escolher, tá querendo morder um lugar onde faz xixi e cocô, ou o lugar onde você põe o pé o tempo inteiro, que pode ser que não seja um cheiro muito bom, mas que você vai dar uma bronca nele, é porque a rotina dele está meio pobre com relação a interações com você, ou quais os brinquedos e as coisas que ele pode interagir dessa forma, mordendo. A primeira coisa que você precisa ter em mente é isso. Quando seu cão apresenta esse tipo de comportamento, é porque ele está com uma rotina pobre de interações e de coisas para ele fazer. Beleza? A outra opção que a gente tinha, que estava lá, ensinar qual é o brinquedo de morder. Essa foi a que o pessoal mais votou. Colocou lá que era ensinar o que o cachorro precisa morder, né? Qual é o brinquedo certo de morder. Realmente, na minha opinião, essa é a melhor forma. Você sempre ensinar e mostrar para o cãozinho o que ele pode fazer, o que ele precisa fazer, quais são os objetos corretos ou indicados ou que você permite, né, permitidos para que ele possa morder.
E aí depende muito de cada família. Existem os brinquedinhos certos para isso, né, que vão estimular. Inclusive, se esses brinquedos soltarem pedacinhos, são pedacinhos que não vão fazer mal para a saúde do seu cão, porque eles já são justamente feitos com material atóxico para que não tenha esse problema. Já o seu chinelo, talvez não. O tapete higiênico, também não. Uma madeira que ele está mordendo ali do pé da mesa, também não é. Se ele engolir, pode fazer mal, pode machucar, pode causar problemas intestinais aí nele se ele ingerir essas coisas. Então, ensinar, sim, qual é o brinquedo certo para o seu cão morder é a melhor alternativa. Sempre será a melhor alternativa você ensinar quais são as coisas que você quer que o seu cão faça. A outra que tinha era colocar pimenta no chinelo. A colocar pimenta no chinelo é uma forma de você tentar evitar que o seu cão continue fazendo aquele comportamento. Até existem produtos, né, que você compra que para não fazer xixi ou até não pode. O próprio produto chama isso, não pode. Não sei se é uma marca, não sei se eu estou falando aqui não poderia falar, mas o que eu conheço chama não pode, o spray, né, que você usa. E ele tem a mesma função que uma pimenta ou alguma coisa que tenha sabor ruim para poder você colocar nesses lugares para o seu cão não ir e continuar fazendo esse comportamento. Lembra, o fato do seu cão estar fazendo aquilo é porque ele está precisando suprir uma necessidade, ele precisa daquilo e você não ofereceu o brinquedo, você não deu uma alternativa para ele, para que ele não fizesse isso. Então você colocar simplesmente o produtinho não pode, ou a pimenta, ou qualquer coisa que você acha que vai incomodar o seu cão e ele vai parar de fazer isso, não vai suprir essa necessidade, ele vai querer morder ou comer outras coisas e você não vai estar ensinando também para ele o que ele pode morder. Você vai estar dizendo para ele onde ele não pode. E aí, aqui nessa questão, eu vou contar uma historinha. Mas antes, eu vou falar da primeira alternativa, que era o ignorar. Acho que uma pessoa só pôs ignorar e eu vou te falar aqui o seguinte. Depende das condições de pressão e temperatura, ou seja, as condições ideais. O mais correto é você ensinar o seu cão, ou seja, ele não iniciar um comportamento que você não quer, isso não acontecer para depois você corrigir, e você prever antes, prevenir, apresentar o brinquedo, já começar a fazer um trabalho para ele entender qual é o brinquedo que precisa e que pode ser mordido, né? A partir do momento que o seu cão já mordeu o seu chinelo, a melhor opção que você tem na hora, no ato, é você ignorar. Essa é a melhor das alternativas, não é o melhor dos mundos, de forma alguma. A melhor dos mundos é você ensinar lá qual é o brinquedinho. Mas a melhor alternativa, se você chega, meu cão tá mordendo o meu chinelo, a melhor opção que você teria nessa hora é você ignorar aquele ato específico. E aí é aí que a gente às vezes cai em alguns problemas. A pessoa fala, eu vou ignorar, e ele vai ficar mordendo ali o meu chinelo a vida inteira, destruindo tudo, enquanto eu não tirar dele ou der uma bronca ou fazer qualquer outra coisa, ele vai continuar mordendo esse chinelo. E aí você ignora aquele ato, mas de alguma forma você precisa assim mudar o foco da atenção do seu cachorrinho. Ou você indo para um outro lugar da casa, fazendo algum barulho, mexendo em alguma coisa, de repente num saco de ração, alguma coisa que você saiba que o seu cãozinho gosta e chama a atenção dele, só que você não precisou ir lá diretamente para tomar esse chinelo dele ali, de repente até vira uma briga, corre, foge, volta aqui meu chinelo e tal. Então a melhor opção no ato seria o ignorar. Depois que já aconteceu, infelizmente temos que lidar com essa situação aí que já está acontecendo. A partir de agora a gente dá aquela ignorada e não faz nada para poder tirar o cão parar de fazer isso. Agora vamos à historinha da pimenta no chinelo que eu pus aí. É lógico, se você nunca ouviu isso, você pode ser que você ouça ainda, caso quando você tiver o cãozinho ele começar a fazer esse tipo de coisa, você pode ouvir as pessoas falarem, compra o sprayzinho que não pode, compra a pimentinha, milhares de coisas. E o Scooby, por incrível que pareça, era o Scooby também, ele antigamente, para não falar no meu tempo, né? No meu tempo é ruim. Os celulares, eles tinham as capinhas de celulares, mas na verdade eles eram tipo um estojinho, né? Ele tinha a capinha assim que você enfiava o celular dentro e você fechava, ele tinha até uma tampinha. E muitas pessoas usavam esse tipo de proteção para o celular caísse, para não riscar a tela, para milhares de coisas. E aí o meu tio tinha essa proteçãozinha de celular.
E o Scooby maravilhoso que ele foi lá e algum dia ele pegou essa capinha que era de algodãozinho não, de espuminha, né? E aí ele começou e mordeu tal, e destruiu esse casezinho, esse estojinho do celular do meu tio. Lógico, não tinha o que fazer mais na hora, porque já estava destruído, já era causa perdida na época. Só que aí, depois que comprou uma nova capinha, meus primos, né? Pegaram a capinha velha, que já estava toda destruída, e tacaram pimenta nela, para evitar ele de pegar, ou quando ele pegasse, ele achar ruim. Beleza, deixou lá bonito, maravilhoso, até que um dia, onde tá o Scooby? Cadê o Scooby? Aí vamos lá pro quarto, era um sobrado, né? Subimos as escadas, tá, o Scooby em cima da cama, aí ele levanta, olha pra gente assim, lambendo os beiços. Lambendo os beiços. Aí a gente olha, tá lá a capinha, com pimenta e tudo, e o Scooby, ó, achando uma maravilha aquela pimenta que pôs lá. Então é exatamente o que eu queria ilustrar, é isso, que você colocar uma coisa que o cão pode não gostar, talvez não funcione para o seu cão. Se é uma necessidade tão grande que ele tá de roer alguma coisa, de fazer alguma atividade com a boca, e ele não tem outras opções, mesmo com um gosto ruim, talvez ele vá e continue. Ele vá fazendo, e aí ele acostuma com aquele gosto, com aquele sabor ruim, e aí não vai ter produto que você coloque vinagre, sei lá, qualquer coisa aí. Não que eu seja contra vinagre, tá? Fizer, mas é que eu imagino que pro cão deve ser um pouco incômodo. Mas colocar isso, talvez ele acostume e aí você não vai ter resolvido o seu problema e muito menos a satisfazer ou suprir a necessidade que o seu cão estava apresentando naquela hora de roer alguma coisa. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Eu vou falar para vocês agora, vou tentar explicar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes, deixa eu respirar aqui, ó. Então, quem quiser fazer uma perguntinha, pode fazer ali na interrogaçãozinha que tem aqui, que ela fica guardada, aparecendo aqui para mim, e aí a hora que eu parar aqui essa minha falatória, eu pego e dou uma olhadinha lá nas dúvidas sobre broncas e punições. Beleza, seja bem-vindo a quem entrou agora, né? Quem entrou e eu não tinha visto antes. Vamos continuar. Agora eu vou explicar para vocês como que os cães enxergam a bronca. Como que na visão do cão acontece a relação de uma bronca para ele entender que aquilo é uma bronca. Os cães, na maioria das vezes, eles aprendem as coisas sempre unindo... Vamos fazer uma matemática simples, vai? Como se eles unissem sempre 1 mais 1. Uma situação aqui com mais essa situação que gera um resultado para ele. Então a bronca, ela entra nesse critério também. A bronca que você deu no cão, né, você falou com ele, ou você gritou, ou até você bateu, que aí já virou uma punição mais física e tal, ele vai relacionar isso que você fez com o que estava acontecendo na hora. É assim que ele vai enxergar essa bronca. Então, por exemplo, vamos até falar do chinelo de novo aqui. Seu cão tá lá mordendo o chinelo, aí você fala, oxe, é agora que eu vou dar um jeito nesse cachorro para ele parar de morder o meu chinelo, para ele aprender que ele não pode morder o meu chinelo. E aí você chega e já começa gritando, né, falando alto. Que é isso? Para com isso, não é para você fazer isso. E aí o seu cão já dá todos aqueles sinais de que ele está assustado, ou está com medo, ou está receoso, ou ansioso com o que pode acontecer daquela sua ferocidade. E aí ele relacionou que aquela bronca, né, aquela punição, mas mais aquele ato de morder no chinelo, o chinelo todo rasgado ali, na sua presença, ele gerou uma coisa ruim, que foi a bronca. Então toda vez que você se aproximar, ou que o seu cão vê você, ou que você chegar em algum lugar e o seu cão estiver naquele ato do chinelo, porque é uma coisa que ele está precisando, lembra do Scooby? Ele continuou mordendo a capinha porque era só o que ele tinha de opção para satisfazer isso. Então seu cão talvez ele continue mordendo o seu chinelo, mesmo depois de uma bronca que você deu nele. Só que a partir do momento que ele percebe que você está chegando, ou que ele ouve você, que ele vê você, pronto, você chegou, e ele está com aquele chinelo, ele relembra aquela situação, porque ele já associou que aquele chinelo daquele jeito, mais a sua presença, vai gerar nele uma coisa que incomoda, que dá um desconforto nele. E aí ele pode ou sair correndo, ou fazer um xixi de medo, ou ficar parado, esconder o rabo no meio das pernas, ou até mostrar uma agressividade
porque ele ficou com medo daquela situação e depende do que aconteceu depois ou como acabou a bronca que você deu, ele pode começar a já demonstrar uma agressividade para que isso não aconteça, mas lembra sempre que a agressividade ela é o último sinal que o seu cão dá para você. Antes ele já deu um monte, mas na maioria das vezes a gente ignora. Então na cabeça do cão é assim que funciona. Se o seu cão fez um xixi no lugar errado, e aí você foi lá, pá, deu bronca. Não sei o que, para com isso, pá. Ou até bateu nele, mesmo que seja com um rolinho de papel, né? Coisas que as pessoas falam que não vai machucar o cão, né? Mas você bateu nele, teve uma agressão física, gritou com ele. Aí toda vez que ele fizer um xixi, e pode ser até no lugar certo, e você se aproximar, já vai trazer para ele todas essas reações que ele teve quando ele fez o xixi no lugar errado e você deu uma bronca nele. Ele já vai começar a se assustar, começar a ficar com medo. E aí é nessa hora que a gente cai, as pessoas que já têm cão, elas já caem naquela armadilha de falar, ó, o meu cão sabe que ele fez errado. Na verdade, não é que ele sabe que ele fez errado. Ele relacionou que aquela situação com a sua presença gerou para ele uma coisa ruim. Só que como vem aleatoriamente, às vezes até no lugar certo, né? Quando ele fez no lugar certo, se você chega ele já fica assustado. Ele não entendeu, na verdade, que aquele lugar não era o lugar de fazer xixi. E, inclusive, pode gerar nele uma questão de ele querer começar a fazer o xixi escondido de você. Para evitar justamente isso, essa relação de 1 mais 1. Você mais o xixi gerar uma bronca nele. Então é assim que os cães entendem as broncas. Ele vai começar a fazer associações com a sua pessoa para toda vez que acontecer uma situação parecida ou repetida, ele vai começar a já sofrer antecipadamente e você vai achar que ele sabe que fez uma coisa errada. Mas é assim que acontece. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui. Alguns comentários passaram. Beleza. Deixa eu falar de uma outra enquetezinha? Não, uma brincadeirinha que a gente fez no Instagram lá sobre os cães. Que era, o que você acha que vai te incomodar mais? Opa, agora focou. O que você acha que vai te incomodar mais? Aí tem o xixi pela casa e destruir os móveis. Deu uma equilibrada boa aqui, né? 48%, 52%. Foi quase empate técnico praticamente na minha visão aqui, que as pessoas talvez achem que vai incomodar mais elas um xixi pela casa ou uma destruição de móveis. Isso de qualquer forma vai incomodar as pessoas. Eu já vou passar até para o próximo, porque eu quero fazer um linkzinho da explicação para vocês. O que você acha que vai te incomodar mais? Aí tinha latidos excessivos, peraí que vai focar, eu acho. Tudo bem, tá meio focando aí. Latidos excessivos e puxar a guia no passeio. E aí aqui, latidos excessivos deu uma porrada de rock balboa aqui. Foi 82% aí em cima do puxar a guia no passeio. E aí, unindo todas essas 4 situações. Xixi em um lugar que não pode, né? Por toda a casa. Roer ou destruir os móveis. Puxar a guia no passeio. E a outra, latidos excessivos. Essas 3 situações, latidos excessivos, xixi pela casa e destruição de móveis, são coisas que para você vão incomodar mais. Se você for analisar, são coisas que vão te causar um desgaste maior. Porque se é um xixi pela casa, você vai ter que limpar. Toda hora que você chegar tem um xixi secreto, um xixi em um lugar novo. Você só descobre quando você pisa e você fala, eita! E aí pronto, já tá com o nível de raiva aqui em cima. Quando seu cão destrói os móveis, é a mesma coisa. É você que vai ter que ir lá e limpar e arrumar esse móvel, ou trocar o móvel, ou fazer alguma coisa para evitar que seu cão continue a morder esse móvel. E o latido excessivo é uma coisa que vai te incomodar demais o seu sossego, né? Vai tirar o seu sossego se o seu cão ficar latindo excessivamente. Agora, puxar no passeio, se o seu cão for um cão não tão grande, você vai simplesmente achar que não tem problema nenhum, ou não vai te incomodar tanto quanto esses 3 outros te incomodaram. Por isso que os 2 primeiros deu meu empate técnico, porque são coisas que te incomodariam, se você imaginar, né? Você tem que fazer alguma coisa para resolver. E o latido excessivo, ele deu um pau no puxar a guia, porque o latido excessivo vai te incomodar. Agora, puxar no passeio não necessariamente te incomode, porque se você conseguir segurar, você vai ali de boa.
e na maioria das vezes a gente consegue mesmo. Talvez você faça um esforcinho ou outro, mas você contém a situação ali, ó, e não destruiu nada, você não precisou limpar nada, tá tranquilo o seu ouvido. Então, na maioria das vezes a gente acha que incomodar mais são as coisas que você vai precisar tomar uma atitude para resolver ou para sanar esse problema. E a gente precisa entender que todas essas situações são situações que incomodam o cão. E é por isso que a gente precisa fazer alguma coisa. Senão você vai cair sempre na situação de dar uma bronca no seu cão ou de puni-lo por isso. Se ele está latindo demais, você pode dar uma bronca, gritar com ele, bater nele. A mesma coisa acontece com xixi pela casa, que a gente já falou agora há pouquinho quais são as consequências de você dar uma bronca ou punir o seu cão quando ele faz um xixizinho ou um xixizão, depende do tamanho dele. Destruir móveis ou destruir o chinelo, destruir alguma coisa. A gente sabe que o cão está precisando de alguma coisa e você evitar que ele faça isso, ter essa atitude de morder, de se aliviar quando ele precisar se aliviar, de latir para externar ou uma ansiedade ou uma excitação muito grande, são coisas que estão fazendo mal para o seu cão. E puxar na guia entra nesse critério também. Se você deixar o seu cão puxando na guia, é uma coisa que ele está precisando fazer e ele não está conseguindo. Ele não está conseguindo chegar onde ele quer, ou caminhar, ou cheirar alguma coisa, porque ele está sendo impedido por aquela guia e ele fica forçando e brigando com ela, e isso não está sendo saudável para ele, porque ele está se esforçando desnecessariamente e ele não está conseguindo suprir uma coisa que ele está querendo fazer. Então, todas essas situações, a gente precisa ter uma atenção melhor com o cão para que a gente consiga suprir a necessidade que ele está apresentando. Senão a gente vai sempre cair em broncas e punições. A gente não vai conseguir pensar em outra coisa. Por quê? Você escolheu xixi pela casa toda porque você vai ficar bravo com isso. Você vai ter que limpar toda hora. Agora, se você ensinar o seu cão o lugar certo, essas broncas, essas brigas acabaram. Morder os móveis. Nossa, não é se aquele móvel que você acabou de comprar. No dia seguinte, tá mordido, tá acabado. Ó, você vai ficar com raiva. Não tem como eu exigir, falar, faça o mantra da paz humana para poder... Não é todo mundo que faz dessa forma. Eu faria, sem problemas. Mas eu nem me imagino nessa situação porque eu faço justamente o contrário. Eu já ensino para ele, já ofereço coisas que ele possa morder e suprir essa necessidade que ele tem de roer coisas. Latidos excessivos. Pode ser uma insegurança do seu cão, pode ser um excesso de excitação, pode ser uma ansiedade. Então você trabalhar toda essa autoconfiança do seu cão, essa autossegurança, autossuficiência do seu cão, para ele ter segurança onde ele está super confortável, ele não vai ficar latindo excessivamente. E quiçá até talvez nem lata, nem vai latir, porque ele não vê necessidade de latir, porque tudo acontece com segurança, ele sabe como reagir às situações, você não vai precisar ficar dando bronca nele, porque ele está latindo, porque se algum momento ele latir, você vai saber o motivo por que ele latiu. E aí não faz sentido você ter bronca. Você dá bronca nele. E o puxar também cai na mesma condição. Você ensinar para o seu cão como ele tem que andar com você na guia. Quando ele estiver na guia, você dá um pouco de liberdade para ele perceber que ele não está preso naquilo e gerar um desconforto, e aí ele vai começar a puxar, e aí de repente ele começa a latir. Então todas essas situações elas vão gerar broncas e punições se você não mudar o seu olhar, se você não começar a olhar diferente para entender o porquê o seu cão está fazendo aquilo e o que você precisa oferecer para evitar que ele pare de fazer aquilo e que ele esteja com aquela necessidade que ele estava apresentando suprida. Deixa eu continuar aqui, ó. Ah, boa, pô. Aqui é um tema bem legal. Esse tema é bem legal, eu devia ter falado até antes, mas sempre é tempo de falar. Sabia, virou o telejornal, a sua bronca, ou a bronca que você acha que você vai dar no seu cão, você fala, Beto, você tá falando tudo isso, mas a bronca funciona, né? Todo mundo dá bronca, e quando dá bronca o cão para, ele sabe que fez errado, ela tem um efeito. Então, na verdade... Imagina a sua relação com o seu cão no dia a dia. Você tá lá com ele, aí você deixa ele no cantinho dele fazendo o que ele quer ali, ou deitado, ou só mordendo o ossinho que ele aprendeu a morder. E aí você pega uma bolinha, joga uma bolinha pra ele, vai, joga pra cá, joga pra lá, ele cansa um pouco, ou você cansa um pouco, aí para a brincadeira, e aí ele fica ali na dele. Você tem uma rotina muito pobre de estímulos pro seu cão. E aí, quando ele faz uma coisa que você não está atendendo dele, que seria, por exemplo, nessa situação
de você tá brincando só brinca, ele senta, brinca, ele senta. Você não passeou com seu cão. E aí ele começa a latir ali, porque ele quer sair, ou ele começa a arranhar a porta e tal. E aí vem a bronca. Pau, bronca nele. E aí ele, caramba, preciso fazer alguma coisa. Aí ele vai e pega um chinelo porque ele quer alguma outra atividade. Bronca nele. E aí ele vai parando, né? Aquelas opções do restaurante. Ele vai buscando outras alternativas porque tá faltando um passeio para ele nessa ótica. O que pode acontecer? O fato de você ter poucos momentos de interação com o seu cão saudáveis, onde você consegue recompensá-lo, né, fazer um agrado para ele, se você não tiver tantos momentos assim durante o dia, você não criar esses momentos para ter com o seu cão, e a maioria dos momentos que você interage com o seu cão são momentos onde você precisa dar uma bronca, onde você só sabe corrigir através de uma punição, o que vai acontecer? O seu cão ele vai começar a entender e valorizar a bronca que você dá, a punição que você dá nele, como uma recompensa. Ele vai entender que a forma de relacionamento que você tem com ele naquele momento ou naquela vida é através daquelas broncas, daquelas coisas que para ele faz mal, incomoda, mas que ele vai se acostumar da mesma forma que ele acostumou em lamber a pimenta ali porque ele precisava disso, porque ele precisa da interação com você. E ele entendeu que a interação com você, na maioria das vezes, ela é baseada naquela bronca, daquele jeito, naquela batida, naquele barulho que você fez para assustar ele. E aí a bronca, ela começa a ser entendida como uma recompensa. O seu cão vai valorizar essa bronca que você dá para ele. É muito triste essa situação, mas ela acontece mesmo. É muito triste na minha visão. O seu cão achar que é muito mais legal uma bronca porque está muito pobre ou o número de atividades interativas saudáveis onde ele recebe uma recompensa com você são muito pequenininhos. E aí, toda vez que você der uma bronca no seu cão, ele vai achar muito legal. E ele vai começar a procurar situações, vai virar cada vez mais situações, ele vai criar para ver se também gera aquela situação de 1+1. Você, mais uma coisa nova, gerou uma bronca. Ele fala, caramba, isso aqui também gera uma bronca. Eba, então o que mais que eu posso fazer para dar uma bronca? E aí começa a ficar essa situação triste que é só bronca, 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 e pro seu cão nunca vai aprender nada, nunca vai suprir o que ele precisa, e ele vai ficar procurando cada vez mais essa sua bronca porque virou uma recompensa para ele, de tanto que você dá bronca nele. Então valorizar aqui, ó, as interações boas com o seu cão sempre que possível. Deixa eu dar uma bisoiada aqui, dona Silvia, boa noite. Até vi uma mensagem da dona Neia aqui, ó, mas pode pôr nas perguntas aqui para não se perder. Aquela coisa, a minha rotina é pobre mesmo. Duvido. Mas é super simples enriquecer essa rotina do seu cão. E vamos aqui para a última enquetezinha que eu fiz lá no Insta, aqui no Insta, que é: você acha que dizer não para o seu cão é uma bronca? E aí o pessoal colocou sim, 33, não 67, que estava invertido. Ou seja, o pessoal acha, né, as pessoas acham que falar não pro cão não é uma bronca pro cão. Vocês que disseram que não, mas acho que de tudo o que eu já disse aqui agora, você entende agora que o não, ele é uma bronca pro seu cão. Primeiro que você vai impedir que ele faça uma coisa que ele está precisando fazer. E na maioria das vezes, a bronca, ela é de uma forma mais acentuada, né, com um tom de voz mais elevado. Ninguém dá uma bronca no cão falando assim, ó, faz isso não, faz isso não, faz isso não. Não, você sempre vai aumentar o tom de voz, o seu cão vai assustar com isso, ele vai parar o que ele estava fazendo. Então a bronca, o não é sim uma bronca. Porque se você precisa utilizar o não, é porque você não está atendendo o que seu cão precisa, não está dando alternativas para ele suprir as necessidades dele. Então qualquer coisa que você impeça ele de fazer porque ele está precisando, é tido como uma bronca, é tido como uma punição para ele. Porque ele teve que parar de fazer uma coisa que ele estava querendo e precisando fazer. Entenda dessa forma sempre. Então o não é uma bronca sim, e sempre será uma bronca porque você não deu escolhas para o seu cão e impediu ele de fazer o que ele precisava fazer naquela hora. Deixa eu ver aqui, parará, papapá. Beleza, tá super bonitinho aqui. Eu vou falar pra vocês agora o porquê, então, que a gente dá não. Por que a gente fala não pro cão, então? A gente fala não pro cão porque o não é poderoso. É por isso que a gente usa não. E eu acredito também que é por isso que a gente fala não pras pessoas, ou pras crianças, né, na maioria das vezes. A gente fala não porque ele tem poder.
O poder do não é esse imediatismo dele. A hora que você fala não, caramba, aposto que alguém deu um pulo aí, minha mãe certeza que pulou. Mas ele tem uma resposta imediata, ele te dá um poder. Né? O poder de você falar não para tudo que seu cão está fazendo que você não quer que ele faça. Você vai lá e fala, não, para com isso. Não, não pode. E aí em todo lugar que você fizer isso, o seu cão vai parar imediatamente o que ele estava fazendo, porque ele tomou um susto, e aí você não resolveu a situação dele. Mas você vai acabar viciando no não. Por causa desse poder que ele te dá, ó, você vê, ele não resolve nada pro seu cão. Ele resolve os seus problemas, né? Aquilo que tá te incomodando. E aí ele vira poderoso, vira prazeroso você falar não pro seu cão. Você começa a achar que ele entendeu, que toda vez que você fala não, ele fala, não, ele sabe que ele não pode fazer aquilo porque ele parou de fazer. Ele parou de fazer porque ele assustou, porque ele já começou a criar uma relação com aquele tipo de bronca, com uma coisa que vai fazer mal pra ele, que incomoda ele. Porque o não começa só com o não, ele começa com o não, com uma bronca, e aí aos poucos você vai falando, vou parar de ficar dando um monte de bronca, vou só falar não, vou só falar não. E aí o jeito que você falou, a expressão corporal, o tipo de tom de voz que você utilizou, e aí você vai falando não pro seu cão, e ganhou o seu poder. Só que o seu cão ainda continua com todas as necessidades que ele precisava serem atendidas, sem serem atendidas. E é por isso que a gente usa o não, porque eu uso menos esforço. É muito mais cômodo eu vou supor uma situação, tá, pessoal? Que veio aqui na minha cabeça do Faustão. Tô sentado no sofá ali no domingão, assistindo ali televisão, até rimou. E aí meu cachorro começa a latir lá fora. Ah, eu não vou nem levantar do sofá. Eu vou meter um não daqui. Para! E aí ele vai voltar pra dentro e vai fazer, opa, o que tá acontecendo? Mas provavelmente daqui a algum tempinho, se duvidar até no mesmo minuto, ele já vai voltar e vai começar a latir, ou ele vai fazer uma outra coisa porque ele está precisando suprir aquela necessidade dele. Mas o não é poderoso, eu assumo aqui. E é por isso que as pessoas fazem, porque é muito mais cômodo para a pessoa. Não resolve o problema do cão, mas a pessoa se sente satisfeita em falar não. Vira uma arma poderosa falar não, o tempo todo sai disparando. Engata não, não, não aqui, vai com a arminha, ó. Não, 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 para tudo quanto é coisa que o seu cão faz. A Elô tá rindo aqui, porque eu dou uns exemplos meio besta, né? Mas você imagina dessa forma. Uma metralhadora de não aqui, ó. Não, aí não. Tal, aqui não. E aí você vai utilizando isso e não resolve nada de problema do seu cão. Beleza. A Mayra colocou aqui, ó. Verdade, quem ensinou o não foi meu marido. Não quero gerar problemas polêmicos aqui. Apareceu aqui, tá, Má? Se quiser colocar aqui nas perguntas alguma pergunta específica, põe nas perguntinhas que eu a respondo. Beleza. Agora, para tentar dar uma finalizada, né? Aquelas finalizadas que eu não finalizo nunca, né? A gente vai finalizando 1000 vezes. Como que é o cenário atual, né? Como que a gente vê um cenário de broncas hoje, como é que elas funcionam e como seria o cenário ideal para uma relação de broncas com o seu cão. O cenário atual, a gente funciona no toma lá da cá. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Que você espera que o seu cão tenha uma atitude ou faça alguma coisa que você não quer que ele faça. Lembre sempre, o seu cão está fazendo porque ele precisa. E aí você não quer que ele faça aquilo. E aí você vai lá e toma uma atitude. E aí seja dar uma bronca, uma punição, bater nele, trancar ele num quarto, trancar ele na gradezinha lá com o portãozinho, botar ele pra fora de casa. Tem inúmeras formas de você punir o seu cão, como eu disse lá no começo do Scooby, né? Pra ele, simplesmente fechar a porta era a punição pra ele que ele já não queria e aí ele tomava uma atitude pra poder chegar pertinho da gente. Mas o cenário atual, ele é dessa forma. Você espera que o seu cão apresente alguma coisa que você não quer que ele faça, pra a partir daí você ir lá e tomar uma atitude e fazer alguma coisa. Isso eu estou falando de broncas, tá? Você ir lá e dar uma bronca, usar o seu famoso não, que funciona pra caramba, mas também para coisas, para ensinar o cão, como eu fiz na primeira enquete lá. Quando o cão tá comendo alguma coisa que não é para comer, você ensinar para ele que ele precisa comer uma outra coisa. Só que você já esperou. Né? O cenário atual, ele dá essa situação, ele cria essa situação, que você espera que aconteça para depois, a partir daí, você começar a tomar uma atitude ou fazer alguma coisa que possa resolver aquela situação ou até mesmo suprir de uma vez por todas as necessidades que seu cão estava apresentando para fazer aquilo. E o cenário ideal? O cenário ideal, que é aquele cenário que você agora vai começar a pensar aqui já e falar, poxa, é isso mesmo, quando eu pegar o meu cãozinho, isso para quem não tem cão, né?
Quando eu pegar ele, eu já vou começar dessa forma, porque aí eu evito toda essa bagagem de broncas, todo esse poder do não aí, que é um poder falso, né? É você, antes que as coisas aconteçam, você já começar a atender as necessidades do seu cão. E nessa hora, provavelmente, você deve estar se perguntando, caramba, eu vou ter que supor tudo o que o meu cão pode vir a fazer na minha casa para ensinar para ele o que eu quero que ele faça antes dele fazer? Na verdade, não. Existem necessidades básicas que a gente precisa suprir dos cães, e aí falando dos cães, tá? Que se a gente não suprir essas necessidades, a chance de um comportamento que você não quer, ou o cão ir buscar resolver, suprir uma necessidade que você não atendeu, é muito grande acontecer se você não atende essas necessidades. E essas necessidades são uma alimentação de qualidade, ou seja, uma alimentação com horário, quantidades corretas, de preferência uma alimentação que não seja oferecida só no pote, que seja uma coisa fácil para o seu cão, que ele não vai trabalhar a mente, que ele não vai pensar para conseguir isso. Você ter atividades físicas com o seu cão, e aí de acordo com o porte, a idade, o tamanho do seu cão, o porte, né? Você atender essas necessidades dele. Atividades cognitivas, ensinar comandos, ensinar comportamentos para o seu cão, como ele deve ficar em outros lugares, né? Qual tipo de comportamento que ele deve ter nas interações que ele vai ter. E aí falando da socialização do seu cão, apresentar coisas, lugares, animais, novas situações, ensinar novos comportamentos. Então você atendendo essas 4 necessidades básicas do seu cão, desde o primeiro dia que ele chegou na sua casa e até antes, porque antes de ele chegar na sua casa tem um processo ali, né? Você não pega ele e já está na porta da sua casa. Provavelmente você vai ter um trajeto aí com ele. E você já pensar em começar a atender desde o início essas 4 necessidades básicas do seu cão. A partir daí, não vai ter comportamento que o seu cão apresente que você não queira. Por quê? Porque você vai estar ali, ó, ativo. Você vai estar participando, você vai estar antecipando e criando situações. Mostrando para o seu cão o que é legal fazer. Aumentando o número de situações saudáveis e prazerosas com o seu cão. Levando aquele negócio das broncas lá para baixo. O seu cão nem vai entender ou querer saber o que é uma bronca. Ele nunca vai conhecer uma bronca. Pensa sempre nisso. Atender essas 4 necessidades é o primeiro passo e provavelmente o mais importante, aquele que vai resolver 99% dos problemas que você vai ter com o seu cão, que você pensa que pode vir a ter com o seu cão e que vai suprir as necessidades dele, que vai dar uma vida muito mais tranquila para ele, mais longa inclusive, porque ele vai ser um animal equilibrado mentalmente, fisicamente. Essa é a parte mais importante. Então você não precisa ficar prevendo, não. Você atende essas 4 necessidades e conforme você vai criando novas atividades físicas, novas atividades cognitivas, seu cão vai ficando super relaxado com relação a isso e não há necessidade dele fazer uma coisa que você não gosta, porque você está fazendo com ele o que você gosta. É bonitinho, né? Parabéns. Beleza. Acho que tá ótimo. Eu queria ser curta essa live de hoje, eu queria curta, mas já estiquei pra caramba. Então deixa eu finalizar com o seguinte recado para quem já tem cão e para quem não tem cão e tem essa ideia na cabeça. Quando você se colocar numa situação em que você perceber que você está precisando explicar para o seu cão o porquê ele não deve fazer uma coisa, ou você está dando motivos para mostrar para ele o porquê o que ele está fazendo é errado, isso provavelmente passa na sua cabeça. Ó, não come meu chinelo, chinelo não é de morder, você sabe muito bem disso, já te falei milhares de vezes, não pode morder o meu chinelo. Quando você se imaginar nessa situação, ou você se ver nessa situação, pense que, primeiro de tudo, o seu cão ele não entende português, não entende o que você fala. Ele entende a forma como você está falando, mas então não adianta você ficar explicando os motivos para que ele raciocine e entenda exatamente o porquê que ele não pode fazer aquilo. Se você cair nessa situação ou imaginar que você vai fazer isso com seu cão, de explicar os motivos por A, por B, porque ele não pode fazer isso, melhor você repensar em ter um cãozinho. Talvez você não esteja pronto ainda para poder ter um cãozinho em casa. Porque se você vai ficar explicando para ele o porquê ele não pode fazer, primeiro que ele não entende o que você está falando, e segundo, você está deixando as coisas acontecerem para depois tomar uma atitude. E pior ainda, você está querendo que ele não faça uma coisa que ele está precisando fazer. Então olha qual o cenário está
super negativo a seu favor. Negativo a seu favor, né? Tá super negativo na sua relação com o cão. Se você se pegar nessa situação, me desculpe, mas agora não é o momento de você ter um cão, né? Conheça mais coisas, se informe melhor, pinte o cenário ideal da sua casa com um cãozinho, como seria, o que você faria, como você supriria essas 4 necessidades básicas do seu cão. Essa, sem dúvida, é a melhor forma de você ser o melhor amigo, a melhor amiga do seu cão. É você oferecer para ele as coisas que ele precisa, suprir as necessidades dele, antes mesmo dessas necessidades aparecerem. Aí você vai ter uma vida super justa, super alegre, super longeva, junto com o seu cãozinho. E aí sim vai valer a pena toda essa história que você vai criar com ele, esses momentos que você vai criar. Beleza, galera? Brigadão. Eu vou esperar só alguns segundinhos aqui, se alguém tiver alguma dúvida, ou se quiser simplesmente falar, caramba, não tinha pensado nisso, ou caramba, já pensei nisso, mas é difícil pra caramba fazer isso. Aí a gente pode conversar melhor, porque não é tão difícil quanto parece. É uma criação de rotina, né? Você cria uma rotina e a partir desse momento você não consegue se enxergar de outra forma. A partir do momento que você entende que a responsabilidade de qualquer comportamento que o seu cão tenha, ela está nas suas mãos, você percebe que não existe motivos para você falar um não para o seu cão, para você dar uma bronca, você puni-lo, você castigá-lo. Não existe isso num cenário onde você entende que a responsabilidade da relação boa, de criar um bom relacionamento, de que seu cão consiga fazer as coisas que ele precisa fazer, está nas suas mãos. A partir daí, esquece bronca, tá arriscado, deixa a bronca pra tia da escola que dá bronca nas crianças. Nossa, por que eu falei isso? As tias das escolas não dão bronca nas crianças, mas na minha época eu lembro que dava. Olha eu falando da minha época. A gente tomava umas broncas cabeludas. Mas maravilha, muito obrigado para todos. Sejam sempre bem-vindos. Se tiverem dúvidas, podem mandar no DM, né? Direct Message, acho que é esse o nome. Pode mandar aqui no comentário depois. Fique à vontade. Eu vou ainda postar essa live, mas não agora, porque senão ela fica invertida ali, ó, tá vendo? Não dá nem para ler. E eu quero que vocês leiam tudo que acontece. Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite, uma ótima quarta-feira, uma ótima semana. Fiquem com Deus, a gente se vê a próxima semana. E pense bem que bronca não existe no mundo ideal com o seu cãozinho. Um abração, galera. Tchau, tchau.